Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que eu já falei aqui algumas vezes. Não é repetir, mas é conversar sobre esse assunto porque ele é de suma importância, não só para a minha vida, mas a vida de todos nós. E ele precisa ser bem entendido. E hoje quero falar um pouco sobre qual é o limite da graça. Envolve o assunto graça? Sim. De novo, o assunto graça. Qual é o limite daquilo que Jesus fez na cruz por nós? Até onde Deus pode nos perdoar? Qual é o limite? Se nós formos ver no Velho Testamento, na lei mosaica de Moisés, nós vamos perceber que antes de Jesus, cada um era responsável por apresentar um pagamento pelo seu próprio pecado. Você sabe muito bem a matança de animais que ocorria antes de Jesus. E olhando para o Antigo Testamento, ele se torna muito parecido com a nossa forma de pensar, apesar dela ser dura e difícil. Por exemplo, quando a Bíblia diz olho por olho e dente por dente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguém me causa algum tipo de prejuízo, automaticamente a mim é dado o direito do quê? De causar um prejuízo a ele. Se alguém me fere na face, eu tenho o direito de feri-lo na face. Não tem coisa mais natural do que isso. É revidar. E é isso que nós pensamos, que nós agimos de uma forma natural. Se você ferir o meu olho, eu tenho o direito de ferir o seu olho. Se você feriu o meu dente, eu tenho o direito de ferir o seu dente. Então, essa é uma linguagem muito fácil de ser entendida. Mas quando nós pensamos na graça, aí é tudo diferente. Por exemplo, se alguém bate na face, eu desconto na face do outro. O que a Bíblia diz? Não, né? Se alguém bate no seu lado direito, oferece o seu lado esquerdo. Se alguém pede o casaco, a blusa, dá a capa para ele também. Se alguém quer que você vá 2 quadras, ande com ele 4 quadras. Ah, Jesus, não, peraí. Ele não pode ser assim. Se é graça, então, qual é o limite? E é difícil de entender isso, mas para entendermos isso, de forma melhor, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Ou liga seu celular. Lucas, capítulo 22, do versículo 14. Nós vamos ler até o 34. Aí diz o seguinte, o contexto aí é Jesus, ele pedia para os seus discípulos, na festa da Páscoa, e arrumar um lugar e preparar esse lugar para a Páscoa, né? Para a ceia deles, tá? Depois que estava o lugar já preparado, aí chegou Jesus e o 14 começa desse jeito. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se ou sentaram-se à mesa. Eles disseram: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair.
Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Quem deles iria trair Jesus, no caso, né? Surgiu também uma outra discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, para o que precisar. Eu estou aí no teu lado, para que der e vier. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Até aí. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graças a Ti pelo dia de hoje e te agradecer por ouvir essa mensagem e pedimos que o Espírito Santo esteja nos revelando a Tua vontade para as nossas vidas. Te peço isso em nome de Jesus. Amém? Como eu falei antes, então, este texto relata a última celebração de Jesus com os seus discípulos, chamada a Santa Ceia, que é o que nós vamos ter aqui depois. Nós vamos fazer isso, que é o memorial que Jesus deixou para nós. E Jesus anuncia, entrando no assunto, que ele haverá de ser traído. Um de vocês que põe a mão comigo na mesa vai me trair. E começa aquele borbulho entre os discípulos. Quem será? Eu não sou, vai ser quem? Será que vai ter alguém entre nós? Mas quem? E no meio dessa discussão também surge uma outra discussão, uma segunda discussão, de quem seria o maior entre eles, porque Jesus acabou de anunciar que ele iria morrer. Ele iria morrer na cruz pelos nossos pecados. E os discípulos começam a discutir para ver quem é o maior entre eles. Sabe aquelas discussões que acontecem dos filhos discutindo a herança, quando o pai está nos últimos dias, nos últimos suspiros, né? E isso não acontece entre nós. Ainda bem, isso é coisa de novela, é coisa de televisão. Mas os discípulos, os 12 discípulos, estavam fazendo exatamente isso. Quem é o maior? Ou seja, quando Jesus partir, quando Jesus morrer, como é que vamos organizar isso aqui? Quem vai tomar a frente? Quem vai conduzir? Em meio dessa discussão, 3 personagens. Nesse texto, eles se destacam. Então, primeiro, Jesus, que está à frente aqui, né, de tudo. Segundo, Judas Iscariotes, aquele que iria trair Jesus. E terceiro, sobrou o Pedro. A única pessoa que Jesus menciona nessa discussão toda é Pedro. A única pessoa que Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar. Se você ler o versículo, na verdade está no plural. Satanás pediu para peneirar todos eles. Mas Jesus, ele se refere e se dirige diretamente a Pedro. Pedro, imaginando agora
a Bíblia não fala isso, mas tudo indica que Pedro devia estar puxando a discussão, se gabando, né? Porque certamente ele queria ser o maior. E ele dizia que não era o traidor e que ele andou sobre as águas, né? E ele sempre estava perto de Jesus. Certamente ele estava querendo ser o líder. E havia uma política e ele estava puxando pelo lado dele. Por isso que Jesus chama a atenção dele. E diz o quê? Simão, Simão. E agora olhando para essa situação, pensando para aquelas perguntas que eu fiz no começo, na graça, será que tem alguma chance, resta alguma chance para alguém que trai a Jesus? Tem perdão para quem trai a Jesus? Tem perdão para quem, numa hora dessa, contra o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, encarnado, ali presente, face a face, onde Pedro nega a Cristo? Tem perdão? Tem perdão para quem trai a Cristo? A graça é capaz de alcançar alguém que trai a Cristo? Isso é possível. Nós precisamos entender um pouco antes sobre a vida de Pedro. E quando Jesus fala, Pedro, Pedro, Simão, Simão, o diabo pediu para que você fosse peneirado como o trigo. Se nós recebêssemos a notícia aqui dentro para nós de que alguém de nós aqui, o diabo iria peneirar, o que você iria fazer? Digamos que você não vai ser peneirado, mas a pessoa que está no seu lado vai. Aquela que está sentada à direita, ou à esquerda, ou atrás de ti, ou à frente, ela vai ser peneirada. O que você faria? Começa a chamar alguém para expulsar? Ou faz o quê? Olha o versículo 32, o que Jesus fez aqui. E Jesus disse o quê? No 32? Mas eu orei por você. Ele não está se dirigindo a todos os discípulos. Eu orei por você para que a sua fé fosse fortalecida, ou conforme a tradução diz isso, ou a sua fé não desfaleça. Por que Jesus disse isso? E Jesus continua dizendo o versículo. E quando você aqui surpreende, né? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, quando você se fortalecer, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas quem era esse Pedro que Jesus deu essa notícia? Então nós vamos tentar andar um pouquinho, tentar conhecer esse Pedro, tá? Vocês já conhecem, acho, mas vamos lembrar alguns versículos. Em João capítulo 6, versículo 66 até o 69, diz o seguinte. Se você não quer procurar, vai estar aí na tela para andar mais rápido. Aí diz o seguinte. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, tinha uma multidão enorme seguindo Jesus. Não era só os 12, não era só os 70, mas tinha muita gente interessada. E eles estavam indo atrás de Jesus. E Jesus começou a falar algumas verdades para esse povo. E Jesus, depois de ver que toda aquela multidão que o seguia indo embora e sobrar só os 12, tá? No versículo 67, Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Talvez a minha palavra para vocês seja dura demais. Vocês não querem ir também? E o versículo 68, Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedrão levanta e fala, Senhor, para onde nós podemos ir? Qual é a outra opção? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para nós está claro. A gente já entendeu. Senhor, nós fechamos contigo e acabou-se. Vamos em frente. E o Pedrão que Jesus falou com ele lá de uma forma dura, antes em Lucas 22. Na verdade, ele já sabia quem era Jesus. E num outro momento, também, lá em Lucas capítulo 9, esse mesmo Pedro responde mais uma pergunta de Jesus. O 9 do versículo 18 em diante
diz o seguinte: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista. Na verdade, João Batista nasceu quase junto com Jesus, mas já tinha sido degolado, já tinha morrido. Outros dizem Elias. Elias era lá do Velho Testamento, também já tinha passado. E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Então aqui eles descreveram como a multidão dizia quem era Jesus. E aí ele segue. No 20, Jesus diz: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Vocês 12. E aí, mais uma vez, quem é que fala? Pedro. Pedro respondeu: o Cristo de Deus, aquele que haveria de vir, aquele esperado, o escolhido, aquele que vem para libertar Israel. Pedro diz, toma a frente de todos os demais e diz isso. Então ele sempre se destacou por causa da sua coragem, e Pedro era muito corajoso. A coragem de sempre responder essas coisas. A coragem de estar no lado de Jesus. A coragem de descer do barco e andar sobre as águas. Então Pedro, ele tinha muita coragem para agir, para fazer as coisas. E Pedro era sincero. Havia sinceridade nele. E ele ia e falava. E na sua conduta, ele está, em certas situações, às vezes ele era um pouco até impulsivo, né? Ele falava até antes que a pessoa terminasse a pergunta, ele já dava a resposta. Mas ele era parceiro, tá? Ele estava dentro, podia contar com ele, chamava e ele ia. Por isso em Lucas, que lemos antes em 22, Jesus o repreende. E quando Jesus o repreende, o que Pedro diz? Jesus, eu estou pronto para morrer por você. Estou pronto para dar a minha vida por você. Esse era o Pedro. Nenhum dos outros se manifestavam, mas Pedro estava aí. Esse era o Pedro quando Jesus disse: quando você se converter, você vai fortalecer os meus irmãos. Mas por onde passava a conversão de Pedro? Por um peneirar de Satanás. Mas por que Pedro precisava ser peneirado? Sabe o que significa ser peneirado? É tentar a fé de alguém até o limite. Peneirar vocês conhecem muito bem, que peneirar é pegar uma peneira, botar alguma coisa aqui com sujeira e sacudir. E aí a sujeira cai e fica o trigo limpo, o feijão limpo, o que for. Esse peneirar é sacudir a gente por dentro. É sacudir. Pedro precisava ser peneirado. Levar alguém até o seu limite. Por que levar alguém até o seu limite? Sabe por quê? Porque Pedro não era convertido. É interessante isso, né? Nos surpreende. Sabe por que Pedro não era convertido? Pedro falou que Jesus era o Santo de Deus, que ele era o Cristo. Será que Pedro não era convertido? Pedro estava junto com Jesus o tempo todo. Como que Pedro não era convertido? E aqui talvez vem o primeiro aprendizado para nós, nesta manhã. Mesmo que a gente anda muito tempo ao lado de Jesus, pode ser que a gente não seja convertido. Pode ser que a gente não seja convertido de verdade. A gente seja convencido. Por quê? Porque a graça é a marca do convertido. Mas o que sustentava Pedro até essa situação, até Pedro estar nesse momento junto com Jesus, até aquele momento? Se não eram as suas próprias convicções, a sua própria força. Pedro tinha caráter, se não era o seu próprio caráter que sustentava isso, a sua autodeterminação: eu vou fazer, ninguém me segura, eu tenho coragem. Mas quando Jesus disse que ia peneirá-lo, é porque ele precisava entender algo que eu e você precisamos entender sempre. E isso é muito simples.
não é o que você fez, não é o que eu fiz, mas é o que Jesus fez na cruz. Às vezes nós não entendemos o que Jesus fez na cruz, nós queremos fazer, nós fazemos. E por que Pedro, então, não era convertido? Porque Cristo ainda não havia morrido na cruz e os pecados não tinham sido perdoados. Jesus não tinha levado sobre si o peso da culpa de todo o pecado, inclusive o de Pedro. Pedro precisava entender isso. E a peneira que Jesus deixa que Pedro vá é o quê? Jesus está deixando, Pedro, tu vai ser peneirado, te vira. Tu vai passar por isso. E Jesus deixa ele ir. Você vai ser tentado ao limite da sua fé. E aonde é a tentação de Pedro, vocês fazem ideia? É quando ele nega a Cristo. É quando ele nega a Cristo. É legal, né? Nós irmos para a célula, vindo aqui, oramos. E quando a coisa aperta, quantas vezes nós negamos a Cristo? Você vai ser tentado ao limite da sua fé. Esse Pedro, tão cheio de força, quando Jesus estava preso, vem uma criada, vem uma mulher e questiona e diz, você é um deles. Pedro, o que ele disse? Não, ele negou Jesus. Eu não sou um deles, eu não ando com essa turma. E aí vem outro, questiona, eu vi, você é um deles. Pedro nega Cristo pela segunda vez. E um outro, você é um deles, tenho certeza. E Pedro nega Cristo pela terceira vez. E o galo canta. E o que esse Pedro, que era cheio de si, todo autoconfiante, corajoso, o que esse Pedro vira? Sabe o quê? Nada. Ninguém. O que ele faz? Ele há pouco tinha dito, Jesus, eu moro por ti, eu vou na cadeia, eu vou fazer o que precisar. Sabe o que ele faz aqui? Ele foge, vai embora, derrotado. Diante do próprio Senhor, que dizia que estava pronto para dar a vida, Pedro agora vai embora. Pedro faliu pro próprio Pedro. E Pedro se viu incapaz. Para quem? Pro próprio Pedro. E Pedro decepcionou o próprio Pedro. Se sentiu frágil, fraco, como qualquer um dos outros discípulos. Pedro não era mais o suficiente para si mesmo. Pedro, de fato, traiu Jesus. Pedro, que agiu tão bem, porém nesse momento ele agiu mal. Tão mal quanto o pior dos discípulos. Quem é o pior dos discípulos? Judas. Judas também traiu Jesus. E como estava predito, Judas traiu a Cristo, vendeu a Cristo por 30 moedas, o preço de um escravo. Mas o que difere? Qual a diferença Pedro do Judas? Pela própria Bíblia, o que é que deixa muito claro, que Judas nunca procurou, Judas nunca desejou, nunca se manifestou diante de Cristo como Pedro. Nunca Judas fez isso. Ele nunca teve o anseio que Pedro sempre demonstrou, de conhecê-lo, de se aventurar, de se entregar, de fazer, de ir mais. A gente ouve falar pouco de Judas, mas em João capítulo 12 dá um destaque sobre Judas. Tem um momento em que Judas está na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque eles gostavam muito de Jesus, e Jesus também gostava muito deles, ao ponto onde Maria foi aos pés de Jesus para honrá-lo, para ungí-lo, com um pequeno perfume caríssimo. E diante dessa atitude de reverência a Jesus, o que é que Judas fala? Então vamos ver o texto aí, João capítulo 12, do 4 até o 6, que diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Então, só para esclarecer, um denário seria o valor de um dia
de pagamento de um trabalhador braçal. E aqui seriam 300 dias de trabalho. Se você tira sábado e tira o domingo, seria mais um ano de trabalho, mais de um ano de trabalho. E era o que valia aquele perfume que foi derramado para ungir Jesus. Então, se você faz um cálculo, na nossa região, um trabalhador braçal ganha aí 120, 150 reais por dia, se você for tirar uva, coisa parecida. Quem pode agora pagam até 200. Mas põe essa média aí de, vamos jogar abaixo, 100, 120 reais por dia, multiplica por 300 dias, mais ou menos era o valor desse perfume. Baratinho, né? Um pouquinho mais do valor de um francês. Perfume francês. Segue o versículo. Ele, Judas, não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então Judas estava interessado em satisfazer os seus próprios interesses. O tempo todo estava interessado no que Jesus pode me trazer de vantagem. E quanta gente que segue Jesus nessa condição. Eu cuido da bolsa e de vez em quando da bolsa eu tiro alguma vantagenzinha para mim. Da bolsa sobre as minhas necessidades. Era isso que Judas fazia. E como passa, ele reclamou, e como passa uma oportunidade dessas de ganhar 300 denários e perder como? Como? E o fim de Judas nós conhecemos como a vida dele termina. Mateus, capítulo, vamos ver como é que ele termina, Mateus 24, 3 a 5, vocês já sabem, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram os sacerdotes. Que nos importa? A responsabilidade é sua, o problema é teu, te vira. Tu não te meteu nessa, tu aceitou, agora dá conta. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi e enforcou-se. Judas nunca soube com quem ele andava. Ele só via o seu interesse. Ele simplesmente diz aqui, traí alguém que era inocente. Ele não disse, eu traí o Cristo. Ele não disse, eu traí Jesus, o Santo de Deus. Eu traí um inocente, fiz uma besteira, eu achava que o cara era o culpado. E ele, tomado de remorso, se enforca, se mata. E voltando para a história de Pedro, por que eu continuei a história de Judas até aqui? Né? A gente percebe que Pedro foi duramente abalado. Então, ele traiu Jesus, Pedro, mas ele voltou. Judas não aconteceu isso. Ele traiu Jesus, foi embora e enforcou-se. E o abalo de Pedro foi tão grande na sua vida que Jesus, quando ressuscitou e as mulheres foram visitar o túmulo, o local onde Jesus foi enterrado, e lá tinha os 2 anjos, e os anjos pediam, o que vocês estão procurando se Jesus já ressuscitou? E um dos anjos disse para as mulheres, vão e avisem os discípulos que Jesus ressuscitou, especialmente a Pedro. Especialmente a Pedro por quê? Porque o Pedro, estava muito abalado mesmo. Ele não se achava digno de mais nada. A coragem, o discipulado e toda aquela força tinham ido por água abaixo. Pedro estava tão abalado que mesmo vendo Jesus ressuscitado, porque Jesus depois que ressuscitou, ficou ainda um período junto com ele, uns 40 dias. E Pedro, o que ele volta a fazer na vida? Depois que Jesus ressuscitou? Ele volta a pescar. Ele não foi, nem ele nem os outros não foram fazer o que Jesus ordenou para eles de ir falar do Evangelho. Pedro estava tão abalado que mesmo vendo Jesus ressuscitado,
ele pegou e foi pescar. Pedro volta à sua antiga vida de pescador. Mas por quê? Porque não se achou mais digno. Ele estava acabado. Eu traí o Filho de Deus. Eu traí o Santo. Eu traí o Cristo. Quando nós pecamos, tem algum pecado que faz metade desse efeito que Pedro sentiu para nós? Isso nos traz uma medida de quanto eu entendi a conversão, de quanto eu entendi a graça. Em João capítulo 21, nos mostra que a graça alcança até o que trai. A graça alcança até o pior dos pecadores. A graça abraça até aquele que traiu o próprio Cristo. Em João capítulo 21, Jesus vai até a praia, depois que ele ressuscitou, esse tempo que ele está junto com os discípulos, e é onde Pedro e seus colegas estavam pescando, porque eles voltaram ao trabalho antigo, né? Eles já tinham reconhecido Jesus. Jesus fez aí uma pesca milagrosa, e depois dessa pesca, eles voltaram à praia. Continuaram a pescar. E ali na praia, num outro momento, estão comendo um churrasco de peixe junto com Jesus. Quando a gente vai numa festa, depois de um almoço, o que a gente faz? Senta aí, fica batendo papo, toma um cafezinho, toma um chimarrão, toma mais um vinho. Mas Jesus, ele disse, Pedro, vem cá que eu quero bater um papo contigo. Pedro, chamou Pedro de lado. E do versículo 15... em diante tem o que Jesus conversou com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ficou triste por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse era o Pedro que Jesus queria encontrar. Um Pedro que não confiava mais no seu próprio braço. Um Pedro que dependia de Cristo para se levantar. Um Pedro sendo abraçado pela graça e dizendo, filho, você me ama. Jesus estava restaurando Pedro. Pedro estava entendendo a graça. Ou seja, Pedro estava entendendo que não podia confiar na sua própria força, na sua própria determinação. Por mais forte que ele fosse, não era suficiente para cumprir o chamado de Cristo. Pedro traiu porque Pedro mentiu. Será que tem alguns de nós que pensam que em mim mesmo, que eu sou suficiente? Que aquilo que eu faço para Deus é tudo, as minhas orações, o que você acha que faz para agradar a Deus? Se encaixa nessa situação? Pedro estava entendendo que não podia confiar na sua própria força, na sua própria determinação. Mas deste momento em diante, Pedro muda. Pedro se torna um conhecido pastor de ovelhas, porque foi alcançado pela graça e não confiava mais em si mesmo. Pedro não confiava mais em si mesmo. Enquanto Pedro confiou na sua própria capacidade, ele não conseguiu se livrar de suas fraquezas. E Pedro, ao se converter, aqui sim, muda. Pedro, ao se converter, ou seja, entregar sua vida de fato, de verdade, a Cristo, ele se tornou um fazedor de discípulo, se tornou o homem que Deus esperava. Pedro entendeu que Cristo carregou sobre a cruz a sua mentira, a sua traição contra Jesus e todos os seus medos,
os pecados que Cristo pagou na cruz pelo próprio Pedro. Pedro entendeu isso porque entendeu a graça. Portanto, precisamos entender que Cristo não morreu só pelos pecados que você cometeu até o dia que você aceitou Jesus, mas ele morreu por todos os seus pecados. Os que você cometeu, os que você comete e os que você vai cometer. Mas isso não quer dizer que é para você viver de qualquer jeito. Porque tem gente que pensa assim. Não estou dizendo que você deve viver como quer. Mas a graça me alcança, a graça me perdoa, eu sou salvo. E se você pensa assim, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, você não entendeu o Evangelho. Segundo, você não entendeu a graça. Terceiro, você não se converteu. E quarto, você tem interesse nos seus pecados. Tem algum pecado lá que você tem interesse. Por isso que você pensa, mas a graça me alcança, eu estou livre para pecar. Pedro não vive de qualquer jeito depois da sua conversão. Pedro não vive mais de qualquer jeito. Eu poderia falar mais umas 2 aplicações, mas eu não quero me alongar muito, mas eu quero segurar nisso aqui. Nós temos, como Pedro, uma natureza pecaminosa que precisa ser aperfeiçoada, santificada pela obra de Cristo sobre a minha vida. Por isso tenho que parar de viver tentando merecer alguma coisa de Cristo. Todas as coisas foram dadas pela graça e não por aquilo que fazemos. E eu repito, não estou dizendo para você viver de qualquer jeito, mas tem que parar de tentar viver para merecer algo de Cristo. Portanto, mergulhe na graça. Mergulhe na graça. Se você não entendeu, estou disposto a sentar com você e conversar, tirar suas dúvidas. Mas mergulhe na graça. Foi o que Pedro fez. Nós somos homens e mulheres que carecem da graça de Deus. E quando pecamos, devemos ir aos pés da cruz, reconhecendo e confessando o meu pecado, porque o Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, encontra misericórdia. E quando nós pecamos, nos sentimos indignos da cruz e vamos nos afastando de Cristo por vergonha do nosso pecado. Não sei quantas vezes que você pecou e você percebeu que pecou e você não tinha nem coragem de chegar para Jesus e confessar. Mas de novo esse pecado. Pedro, quando traiu a Cristo, ele corre para longe de Jesus, tendo vergonha e se sentindo derrotado do que ele fez. Por isso que ele voltou à sua profissão. Eu vou pescar porque não tem mais jeito. Vou continuar a minha vida. 3 anos andando junto com Jesus, chega a essa conclusão. A gente tem que ter vergonha, sim, do nosso pecado. Mas tem que se prostrar e confessar ao nosso Salvador. A graça ela é capaz de cobrir todo e qualquer pecado, mas precisa ser confessado e abandonado. Porque a obra de Cristo ela é perfeita. Ela é quem nos justifica. Não é a minha conduta que me justifica, que me torna justo. Quem me justifica e me torna justo, quem me faz santo e separado, quem me faz aceitável diante do Pai, é a obra redentora e exclusiva de Jesus na cruz. Querido Jesus, muito obrigado porque nós dependemos de Ti, Senhor. Queremos que o Senhor nos convença, nos fale aos nossos corações, que as nossas atitudes, nossas intenções, por mais boas que elas sejam, a Tua palavra trata isso como trapo de imundícias. Por isso, Jesus, nos leve a entender a Tua graça. Aquilo que o Senhor fez, não aquilo que nós fazemos. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Nós só temos uma coisa, Senhor, olharmos para Ti. E não concordarmos apenas, mas podermos entrar na Tua presença. Entrarmos, mergulhar na Tua graça. E saber que o Senhor está presente. Saber que o Senhor está vindo atrás de nós quando nós fugimos, quando nós pecamos. O Senhor fez isso com Pedro. E sabemos que o Senhor faz isso conosco, Pai. Muito obrigado a Jesus
por essa obra maravilhosa. E muito obrigado porque o Senhor nos trouxe conhecido e hoje nós podemos usufruir disso. Queremos te dar graças e te louvar, em nome de Jesus. Amém?